Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou novamente aqui em São Paulo, no Centro Médico do Hospital Vila Nova Star, para atendimento de pacientes com endometriose. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês um desenho que eu gosto de fazer sempre, para mostrar a diferença do que é a endometriose, do que é a adenomiose. Eu vou virar a câmera e vou mostrar esse desenho para que vocês entendam um pouco melhor o que é essas duas condições que são irmãs, são praticamente um espectro da mesma doença, que tem sintomas muito parecidos e que as pessoas ficam confusas em entender exatamente o que é, mas eu vou explicar bem certinho para que vocês entendam melhor. Então, para isso, eu vou desenhar para vocês aqui o que é parte do corpo da mulher, que são os ossos da pelve. Esses ossos são muito importantes porque eles têm uma relação muito grande com o útero. Então, a mulher tem o osso da perna, que é o fêmur, e o fêmur está preso no osso do quadril. Então esse é o osso do quadril e esse é o fêmur. O útero, o que ele tem a ver com isso? O útero está no meio dos dois ossos. Então a mulher tem o útero que ele parece mais ou menos um polvo. Por que ele parece um polvo? Porque ele tem perninhas que vão para o lado. Essas perninhas são ligamentos ou fáscias de colágeno, na verdade. Um deles é chamado de ligamento útero-sacro. Ele sai do útero e vai lá para trás em direção ao osso do sacro. Mas tudo isso é o que nós chamamos de paramétrio. Dos dois lados, um paramétrio esquerdo e um paramétrio direito, considerando que esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito, exatamente como nós vemos nas ressonâncias. E a paciente ela tem dentro do útero um canal, que é o colo do útero, e uma cavidade. Para que serve essa cavidade? Finalidade da cavidade é um dia receber um bebê ali dentro. Então o útero ele tem dentro dele uma membrana bem especializada. Eu falo que é um órgão dentro do órgão chamado de endométrio. O endométrio, para que ele serve? Ele serve para um bebê grudar ali dentro. Para que você menstrua? Por que você menstrua? Porque o corpo entendeu que o bebê não veio. Então ele rompe esse endométrio que é cheio de vasos sanguíneos, produz um coágulo e esse coágulo sai pelo colo do útero com a cara de menstruação, da forma de menstruação. Aqui a gente tem também a vagina, né? Então imagina que a vagina é essa entrada aqui. Aqui é a vagina. E a menstruação sai pela vagina. O que é a endometriose? O que é a adenomiose, para vocês entenderem? A adenomiose é a presença de endométrio no meio do músculo do útero, provavelmente de origem embrionária, e um contínuo disso, que é umas manchas, né? Malhado, bastante dentro dos ligamentos ou dos paramétrios, na verdade. Só que isso está no meio do tecido, como se fosse um malhado, tá? Um marmoreio no meio do tecido. Aqui, adenomiose. E aqui, a endometriose. Qual que é a grande confusão da endometriose? Que ainda acham, infelizmente, que a endometriose é o que se vê disso na superfície. Então, parte disso desse malhado, dessas pintinhas de endométrio, manchas de nascença de endométrio, que estão no meio do paramétrio, no meio do colágeno, vão aparecer na superfície. E isso daqui foi chamado por um médico legista nos Estados Unidos em 1927 de endometriose ou foco de endometriose. E aí acharam que isso era a doença, o que estava na superfície. E as técnicas cirúrgicas se basearam em tirar a doença da superfície. Por isso que é tão comum a paciente fazer uma cirurgia baseada na ideia da menstruação retrógrada, retirar somente focos de endometriose e permanecer com tudo isso. O que é importante da adenomiose? Quando a gente quer tratar uma paciente efetivamente da adenomiose, o tratamento definitivo, infelizmente, é a remoção do útero, que geralmente se faz aqui, se tira o útero nessa altura, as técnicas tradicionais. E as pacientes continuam, infelizmente, cheias de endometriose, porque sempre que tem adenomiose, também tem endometriose. É um contínuo, é uma única doença. E é muito comum os pacientes ficarem com os paramétrios, que são as raízes do útero, doentes, ou ainda se costuram um no outro. E qual que é o problema disso? Por que a endometriose causa tanta dor? Porque o nervo que vem da coluna lá de trás, para formar o nervo ciático, ele passa aqui, os ramos do ciático, né? Vários nervos passam aqui nessa região lateral, dentro desse ligamento. E aí a paciente tem doença aqui, gera inflamação, gera fibrose aqui e o nervo fica repuxado. E isso causa muita dor. Então, se a gente vai remover um útero de uma mulher que tem adenomiose, eu tenho que me certificar também de remover os paramétrios,
para que haja soltura do nervo e as pacientes não continuem com dor. Uma condição extremamente comum, infelizmente, que é fazer uma esterectomia normal e continuar com muita dor. Por quê? Porque permaneceu com os paramétros. Então, quando a gente vai tirar o útero de uma paciente que tem endometriose e adenomiose, eu preciso tirar tudo. E isso é a remoção em bloco, isso é a remoção com peritonectomia, é o que eu faço há 20 anos e que por isso eu estou aqui em São Paulo, né, ajudando mulheres do Brasil todo a tratar a dor pélvica que foi, infelizmente, prometida com a retirada do útero, mas que infelizmente não aconteceu porque ela permanece com os paramétros. E tirar esses paramétros depois que o útero já foi removido é muito mais difícil, porque eu sempre falo que isso é como uma planta, né? Você tem que tirar a planta, que é o útero, com a raiz. A adenomiose tem como tratar, a não ser, né, com cirurgia de esterectomia, o paciente quer gestar, temos que tratar quimicamente, utilizar um remédio que diminui. Então, o paciente tem dificuldade de engravidar, a gente remove a endometriose e deixa o útero e faz um remédio chamado Zoladex, 2 meses pós-operatório, 2 a 3 meses, para fazer murchar, dar um reset no útero. Isso aqui não vai sumir, mas vai diminuir de volume, vai ficar menor e vai favorecer a gravidez. E por que a mulher que tem endometriose e adenomiose não engravida? Porque o corpo gera um anticorpo contra isso daqui. O corpo gera uma briga contra isso. E esse anticorpo vai atacar o endométrio errado, seja o que está errado no meio do músculo, seja o que está errado aqui no paramétrio, ou no diafragma, por exemplo, ou perto do apêndice do lado direito, que são os locais que a endometriose acontece. E esse anticorpo vai atacar o endométrio certo também e o bebê não consegue nidar. O bebê vem grudar e vai embora. Por isso que as fertilizações também não dão certo. Você faz um bebê em laboratório, coloca aqui dentro, mas enquanto o endométrio estiver sofrendo agressão imunológica, ele está hostil a um bebê e o bebê não quer fixar aqui dentro. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre isso. Fico às ordens de vocês para falar mais coisas, explicar melhor para vocês, para que vocês tenham um esclarecimento real do que é a endometriose e do que é a endometriose. Um grande abraço para vocês.